Ellie estava furiosa. Ela queria quebrar, jogar e esmagar a louça, especialmente aquela que seus pais haviam lhe dado para o casamento dela e de Nathan. Um conjunto requintado, produzido por uma famosa fábrica de porcelana, não era uma infelicidade. E, de preferência, pires e xícaras com a reconhecível malha de cobalto, na cabeça de um marido infiel e sua amante. Bem, deixem a porcelana fina morrer, deixem o inconstante vil menino de rua sofrer, é isso que eles devem fazer. Mesmo que Ellie tenha que responder por isso. Até para ela mesma, traída pelo homem que amava, não havia misericórdia. Sua alma estava cheia de ressentimento, raiva e desejo de vingança contra o marido, que, como se viu, não apenas a traía, mas também queria eliminá-la. Para ele, uma esposa amorosa não era nada mais do que um obstáculo incômodo no caminho para a riqueza. Essa Angela também é boa, ela está disposta a ser cúmplice de um crime para ajudar seu amante a atingir um objetivo desonesto. Uma mistura ardente de emoções leva ele a agir de forma imprudente. Mas a mulher com resquícios de prudência percebeu que não podia se dar ao luxo de ceder às suas emoções. Sua birra significaria a vitória daquele traidor imundo, Nathan, e de sua companheira de cama imunda, Angela. Para permitir sua própria derrota, Ellie não podia se permitir ser derrotada. Uau, há apenas 15 minutos eu estava perfeitamente feliz. E agora tudo em minha vida mudou tão drasticamente que estou até tonta. Meu marido tem uma amante. E essa mesma Angela, ou como Nathan a chamava, a contratou pessoalmente, sempre feliz com ela como funcionária e até mesmo lhe proporcionou crescimento profissional. Quando Angela reclamou de sua saúde debilitada na cozinha e disse que iria procurar um emprego em um escritório, ele lhe ofereceu um cargo de contadora. Sim, você é uma péssima avaliadora de caráter, a mulher se repreendeu mentalmente. Ela mesma tinha ouvido recentemente, com seus próprios ouvidos, a insídia sangue frio com que seu marido discutia com a amante um plano para eliminar sua esposa. Ele, tão astuto e criterioso, quer que as forças da lei e da ordem não lhe façam perguntas sobre a morte prematura da esposa. E Angela lhe dá conselhos. Ela está interessada em livrar seu amante de sua legítima esposa. Bem, tudo bem, ela quer organizar as coisas de modo que possa maximizar seus lucros com pouco ou nenhum esforço. Sim, lá se foi o diploma de direito dela. Embora, até onde eu saiba, Nathan nunca tenha lidado com um caso criminal. Como eu poderia supor que, na companhia de sua amante, meu marido se atreveria a me eliminar? Além disso, quem sabe que tipo de contatos e conhecidos ele tem? É bem possível que essas pessoas nojentas consigam armar todo o caso para que ela, Ellie, vá para o túmulo e eles vivam felizes para sempre. Sim, eles são inimigos perigosos. É por isso que não podemos mostrar a esses indivíduos visto que seu plano foi divulgado. Caso contrário, eles agirão de forma ainda mais secreta ou acelerarão a realização de um plano desprezível. É necessário manter a calma para desmascarar os traidores sem chance de escapar. Os amantes devem sofrer a punição que merecem pela maldade que planejaram com tanto cuidado. Especialmente porque o preço do sucesso deles será a vida dela, seu apartamento e, marginalmente, mas já um negócio lucrativo. O carro é apenas um belo extra. É verdade o que dizem, o apetite vem com a comida. Nathan Greed não pensa em divórcio, porque isso significa uma divisão inevitável de propriedade. No entanto, ele não quer compartilhar nem mesmo a empresa, que na verdade foi fundada somente por ela. É claro que não há como negar que eles se desenvolveram e prosperaram juntos. Mas ele quer tomar em suas mãos o que não tem nada a ver com ele. Há 3 anos, quando me casei com Nathan, achei que ele me amava mais do que a vida. Pelo menos foi isso que ele disse. E hoje, por acaso, descobri que ele não me ama. Nathan não precisa de mim viva. Nathan não precisa de mim viva, e eu sou até perigosa. Mas como tudo começou maravilhoso e romântico. A mulher perturbada sentiu que as lágrimas estavam prestes a brotar em seus olhos, estacionou o carro apressadamente no estacionamento em frente ao supermercado mais próximo e se recostou na cadeira. Ellie se afundou em suas lembranças. O humor de Ellie estava longe de ser romântico quando ela conheceu Nathan.
Ela estava ocupada com o negócio de abrir sua própria loja de cozinha, onde planejava preparar produtos de panificação a partir de receitas caseiras. É claro que isso era muito mais complicado do que usar uma franquia já promovida. Mas era a padaria original que ela planejava montar junto com sua amiga de infância, Jane. O relacionamento amigável e de confiança entre elas havia se desenvolvido no ensino médio e, depois disso, embora tivessem frequentado universidades diferentes, a amizade permaneceu praticamente inalterada. Era surpreendente, mas a romântica e muitas vezes inconstante Ellie não irritava a direta e pragmática Jane, e seus conselhos sinceros muitas vezes ajudavam a evitar problemas. O conjunto de garotas tão diferentes era perfeito. E, na cafeteria, suas funções foram distribuídas muito antes da inauguração. Jane, contadora de profissão, estava disposta a cuidar de todas as questões monetárias, porque as conhecia, e até surpreendia a amiga com carinho e atenção, compartilhando sua alegria com a conclusão bem-sucedida do débito e do crédito. Ellie, formada como confeiteira apenas no perfil da empresa idealizada, já tinha alguns anos de trabalho em uma instituição bastante decente e aprendido muitas nuances valiosas, sobre as quais os professores da universidade nada diziam. Com o registro da empresa e o capital inicial, as meninas receberam muita ajuda de seus pais. Mas elas mesmas também se esforçaram ao máximo. Mas ainda assim foi difícil. Longe de ser estúpida, Ellie percebeu rapidamente que a experiência era claramente insuficiente. Era muito mais fácil ser uma funcionária do que administrar tudo sozinha. Mas não havia para onde se retirar, e as meninas trabalharam duro para atingir seu objetivo. Aquele dia importante virou tudo de cabeça para baixo. Jane estava doente, e Ellie teve que fazer a coisa mais improdutiva do mundo sozinha e esperar. É claro que as duas estariam muito mais entretidas, mas, do jeito que estava, ela tentava preencher o tempo com algo útil, limpando, repensando o cardápio, como se não fizesse isso há anos. O aguaceiro veio de repente, e o guarda-chuva de confiança se soltou, ficou preso e quebrou. Recusando-se a encarar a cúpula que lhe salvava a vida, Ellie tentou se esconder embaixo de uma árvore, atrás de uma passarela pavimentada, para chamar um táxi. E ele quase uivou de irritação. Enquanto os móveis estavam sendo montados, a garota estava tão preocupada com o processo que se esqueceu de colocar o smartphone no carregador. E aqui está o triste resultado, um aparelho tão necessário, agora repugnantemente preso e desligado. Descarregado a zero. É claro que, exatamente de acordo com a lei da maldade, no momento mais inoportuno, Ellie teve que se apressar para chegar ao ponto de ônibus, sentindo os fios frios de uma chuva que não era de primavera, causando-lhe um arrepio na espinha. E então a água parou de chover sobre ela, vinda de cima. Acontece que um estranho a havia abrigado sob seu guarda-chuva. Sentando-se ao lado dela e caminhando no mesmo passo que ela, o homem disse: "Garota, é claro que você já deve estar encharcada, mas deixe-me protegê-la mesmo assim." Ellie ficou um pouco confusa, mas não recusou a ajuda. Afinal de contas, havia outros visitantes apressados no parque e ela não tinha medo deles. Além disso, o estranho se comportou muito bem e não ofereceu nada questionável ou indecente. Juntos, eles chegaram ao ponto de transporte público. Muitos concorrentes em potencial se aglomeravam sob o abrigo do ônibus. Os ônibus estavam passando e o bonde estava tão lotado de passageiros que apenas alguns dos sortudos mais ativos conseguiram se espremer nos vagões. O estranho se apresentou e explicou: "E meu nome é Nathan. Fui ensinado que, uma vez que você ajuda, nunca deve desistir de uma boa causa. Devido ao engarrafamento, tenho uma sugestão. Vou chamar um táxi agora mesmo, e você e eu iremos para casa confortavelmente. Se você tiver medo, posso até pedir 2 carros. Mas isso seria egoísmo com as pessoas que gostariam de chegar em casa confortavelmente com esse clima. Prometo que você estará perfeitamente seguro, concorda?" Sentindo que seus pés encharcados começavam a congelar, Ellie concordou, deu-lhe seu endereço e, agradecendo a cortesia, prometeu: "E assim que estivermos no carro, eu lhe enviarei o dinheiro para a viagem." De repente, começou uma chuva torrencial e o fiel guarda-chuva se soltou, ficou preso e quebrou.
recusando-se a encarar a cúpula que lhe salvava a vida. Ellie tentou se esconder embaixo de uma árvore que se estendia atrás de uma estrada asfaltada para chamar um táxi. E ele quase uivou de irritação. Enquanto os móveis estavam sendo montados, a garota estava tão preocupada com o processo que se esqueceu de colocar o smartphone no carregador. E aqui está o triste resultado: um aparelho tão necessário agora repugnantemente preso e desligado. Descarregado a zero. É claro que, exatamente de acordo com a lei da maldade, no momento mais inoportuno, Ellie teve de parar às pressas, sentindo os fios frios e trêmulos de uma chuva que não era primavera. E então a água parou de cair sobre ela, vinda de cima. Acontece que um estranho a havia abrigado sob seu guarda-chuva. Acomodando-se ao lado dela e caminhando no mesmo passo, o homem disse: "Garota, é claro que você já deve estar encharcada, mas deixe-me protegê-la mesmo assim." Ellie ficou um pouco confusa, mas não recusou a ajuda. Afinal de contas, havia outros visitantes apressados no parque e ela não tinha medo deles. Além disso, o estranho se comportou muito bem e não ofereceu nada questionável ou indecente. Juntos, eles chegaram ao ponto de transporte público. Muitos concorrentes em potencial se aglomeravam sob o abrigo do ônibus. Os ônibus estavam passando e o bonde estava tão lotado de passageiros que apenas alguns dos sortudos mais ativos conseguiram se espremer nos vagões. O estranho se apresentou e explicou: "E meu nome é Nathan. Fui ensinado que, uma vez que você ajuda, nunca deve desistir de uma boa causa. Como o trânsito está congestionado, tenho uma sugestão. Vou chamar um táxi agora mesmo, e você e eu iremos para casa confortavelmente. Se você tiver medo, posso até pedir 2 carros. Mas isso seria egoísmo com as pessoas que gostariam de chegar em casa confortavelmente com esse clima. Prometo que você estará perfeitamente seguro, concorda?" Sentindo que seus pés encharcados começavam a congelar, Ellie concordou, deu-lhe seu endereço e, agradecendo a cortesia, prometeu: "E assim que estivermos no carro, eu lhe enviarei o dinheiro para a viagem." "Bem, não imediatamente. Meu smartphone ficou sem bateria, mas você dita seu número para mim e eu transfiro o valor devido." O homem que estava monitorando o aplicativo para obter informações sobre a chegada do táxi não respondeu a essa declaração. Como não havia espaço suficiente sob o teto do ponto de táxi para todos, eles ficaram ali sem dizer uma palavra, sob o abrigo não tão seguro de um guarda-chuva. Mas a chuva gradualmente se acalmou e não tentou mais rolar a água fria das bolsas das pessoas pela rua com rajadas de vento. Logo Nathan estava feliz e brincou, apontando para uma carruagem bem estacionada perto do ponto de ônibus: "E mais aqui, a carruagem está servida." Ellie estava feliz por estar no calor do interior do carro. Quando ele pediu o número de telefone dela, Nathan lhe entregou um cartão de visitas: "Não é para você me mandar dinheiro. Eu posso pagar um táxi, especialmente porque estamos a caminho. Por via das dúvidas, talvez você ou alguém que você conheça precise de serviços jurídicos. Ligue para mim, será um prazer." Ao descer do carro na porta da frente, Ellie agradeceu ao homem que inesperadamente a havia ajudado e mais uma vez: "Obrigada." Assim que a ideia de transferir dinheiro passou por sua cabeça, Ellie se apressou em enviá-lo para Nathan. Mas logo uma mensagem de texto informou a jovem que toda a quantia havia sido devolvida a ela. A mensagem também incluía o texto "Nice to meet you." Depois de pensar sobre o assunto, Ellie decidiu enviar ao seu salvador da chuva um convite para a cafeteria depois que ela abrisse, dizendo que o gentil homem poderia experimentar qualquer guloseima da casa. Essa parecia ser a opção mais aceitável. Finalmente, a garota se animou e adormeceu. Uma semana depois, após quilômetros de nervos à flor da pele, a cafeteria de Ellie e Jane recebeu seus primeiros visitantes. Não era à toa que eles estavam com pressa. Nem todas as pessoas do vilarejo nos dias festivos de maio iam para as dachas e para o colo da natureza, e havia muitos visitantes. Jane teve até que ajudar os funcionários. Ainda bem que ela havia solicitado cartão de saúde. Cartão de saúde ao mesmo tempo que Ellie não ter medo de possíveis inspeções. Na hora de fechar, quando seus pais chegaram para cuidar dos negócios, as meninas estavam exaustas, mas satisfeitas.
juntas, fechando as portas para os visitantes. Elas se sentaram nas mesas por um tempo, deixando Ellie e Jane se recuperarem um pouco. Só então, depois de se refrescarem com chá e produtos não vendidos, cada uma foi para sua casa. Ellie não queria passar a noite na casa dos pais, então eles levaram a filha de carro até a entrada. Lá, para a surpresa da garota, Nathan estava esperando por ela. Ele estava segurando flores em suas mãos e parecia que ele iria imediatamente encontrar possíveis parentes. O homem se comportou de forma desavergonhada, mas pediu desculpas à mãe e ao pai de Ellie. Maria, Alex, peço desculpas, não achei que haveria uma apresentação para vocês hoje e não preparei os presentes certos para você e seu cônjuge. Prometo corrigir o erro na próxima vez que nos encontrarmos, disse ele. Os pais estavam cautelosos com o homem ativo, embora muito educado. Mas eles não conseguiram convencer Ellie. Ela ficou completamente encantada com o homem. Ele rapidamente se tornou a pessoa mais necessária para ela. Incomodava um pouco a garota o fato de que o relacionamento entre seu amante e Jane estava se desenvolvendo de uma forma repugnante. A namorada torcia o nariz quando Nathan elogiava e não hesitava em repreendê-lo se ele ousasse fazer um comentário crítico. Olhe, Ellie, eu entendo que o amor é uma cenoura. Isso faz sua cabeça girar, mas você não percebe os olhos estranhos que Nathan tem. É como se ele estivesse examinando seu interlocutor em busca de fraquezas fáceis e visíveis, para dar um golpe esmagador, se necessário. E essas pupilas se dilatam e se contraem até o tamanho de uma massa, uma cabeça negra. Olhe, você deve ser mais cuidadoso com ele. Não tenha pressa em deixá-lo entrar em sua vida, Jane o advertiu. Ellie fez o possível para proteger seu amante. Jane, você não está certa. Os olhos de Nathan são muito especiais, não são? Especiais, não são? Estudiosos, mas isso é apenas por causa de sua antiga profissão. Ele era policial e depois, como advogado, decidiu se requalificar. Não se ofenda se ele criticar você. Ele só está acostumado a dizer a verdade, explicou ela. Apaixonada, Ellie nem percebeu que Nathan frequentemente magoava sua amiga sem motivo. As caminhadas juntos pararam quase que imediatamente. O homem parecia educado, mas conseguia irritar Ellie, fazendo-a sentir uma inveja desagradável das muitas perguntas educadas que ele fazia à sua amiga. Ele estava interessado em absolutamente tudo. Onde ela estudou, onde e com quem mora, que tipo de experiência em contabilidade ela tem e até mesmo em que loja ela prefere comprar roupas. Finalmente, cansada de responder, Jane, que não era conhecida por sua humildade e paciência, explodiu, e Nathan, o que o faz pensar que estou em seu escritório sendo interrogada? Olhe ao seu redor. Estamos no saguão de um cinema com Ellie. Dê a ele sua atenção e me deixe em paz. Estou cansado de suas perguntas. Estou cansada de dar desculpas por algo que não fiz. Depois disso, a garota se despediu apressadamente da amiga e foi para casa sem ouvir seus pedidos para que ficasse. A partir de então, Jane tentou de todas as formas possíveis evitar o contato com a pessoa desagradável. É claro que era impossível excluir completamente os encontros, mas ela tentava não falar com ele e, às vezes, até ignorava descaradamente suas perguntas. No final do outono, a cafeteria se tornou um sucesso. Havia clientes regulares, entre eles não muito ricos, mas muitos estudantes da universidade mais próxima. Ellie estava encantado. A julgar pelos números que Jane lhe mostrou, já havia um lucro líquido. Não era muito, mas já era bom. Ainda não recuperamos o investimento, informou a contadora, mas se as coisas continuarem no mesmo ritmo, acho que teremos lucro no início de fevereiro. Teremos que pensar em colocar algo especial na linha para a véspera de Ano Novo, não é mesmo? Ellie sabia que precisava ser ainda mais refinado para garantir que as altas receitas consistentes permitissem que sua pequena equipe reconhecesse com orgulho a vitória. Portanto, a qualidade não deveria ser reduzida de forma alguma e o sortimento deveria ser atualizado. A ideia de sua amiga foi um sucesso, e logo os fluxogramas para o pão de mel de Natal pintado começaram a ser desenvolvidos. Simultaneamente ao crescimento dos lucros, outro evento feliz aconteceu.
Nathan pediu Ellie em casamento e ela, sem bancar a garota popular e paqueradora, aceitou-a imediatamente. Jane, ao ouvir a notícia, escondeu seu belo rosto e entristeceu a amiga ao expressar seus sentimentos sobre o assunto. Eu me solidarizo com você, Ellie. É claro que o escorregadio do Nathan não está apaixonado por você por insistir em se casar com você. Ellie então ficou incrivelmente ofendida. Então você acha que é impossível me amar, é porque sou gorda? Bem, saiba que Nathan está completamente feliz com meu corpo. Jane tentou se justificar, não se trata de sua aparência. Você está bem do jeito que é. Embora eu tenha notado que você tem comido biscoitos de aveia em vez de croissants pela manhã. Com café, sem açúcar ou creme. Eu apenas aconselharia a observar como Nathan se comporta quando acha que ninguém o vê. É como se ele estivesse fazendo cálculos em sua cabeça o tempo todo. Ellie começou a defender seu amante e, finalmente, a conversa terminou. Uma briga feia, e as amigas quase pararam de se comunicar, exceto para assuntos de trabalho. No entanto, nem a briga com a melhor amiga, nem os pedidos da mãe para que ela fizesse uma pausa e pensasse, afetaram a decisão de Ellie. Ela percebeu a hesitação do namorado como um insulto a ela pessoalmente. A moça estava apaixonada e se casou com ele. A única coisa em que ela se opôs ao noivo foi seu desejo de fazer um acordo pré-nupcial. De alguma forma, pareceu a romântica Ellie que isso relegava o brilhante sentimento de amor a uma negociação pragmática. Nathan não insistiu, mas, a pedido dela, o dinheiro do presente foi usado para comprar um carro para a família. Ellie não ficou constrangida com o fato de não ter carteira de motorista na época e o carro passou a ser propriedade exclusiva do marido. Ocasionalmente, ele a levava para o trabalho, mas muitas vezes seus horários não coincidiam. Para ir ao trabalho e voltar ao seu apartamento, onde agora morava com Nathan, ela havia se acostumado há muito tempo com o transporte público, e o treinamento na autoescola era constantemente adiado devido à pesada carga de trabalho. Os negócios exigiam atenção constante. Os concorrentes não dormiam, abrindo estabelecimentos com a mesma orientação nas proximidades. Era preciso estar sempre meio passo à frente, não apenas responder à demanda. Gradualmente, depois de pensar e calcular cuidadosamente, ele criou novos produtos. Algumas ideias não foram bem-sucedidas, mas, de modo geral, o desenvolvimento do negócio satisfez tanto os proprietários quanto aqueles que recebiam trabalho e salários decentes. Durante o processo, houve alguns casos não muito agradáveis quando os visitantes tentaram pedir indenização por produtos supostamente inferiores. Mas Nathan interveio nos procedimentos e tudo foi resolvido fora do tribunal. Por meio dessa intercessão, ela se apaixonou ainda mais pelo homem. Para ela, ele parecia ser um verdadeiro ideal. Clientes insatisfeitos eram a exceção. Em geral, os visitantes gostavam da instituição, mas as moças não estavam satisfeitas com os resultados. Angela e Ellie, embora não tivesse consciência disso imediatamente, tinha vergonha de sua figura, que era como um pão de baunilha com sultanas. Ela se ressentia de seus joelhos arredondados, braços rechonchudos e do acúmulo de gordura que escondia sua cintura. Desconsiderando os conselhos de sua mãe, a jovem começou a seguir uma dieta rigorosa. O modo de déficit de calorias não foi imediato, mas ainda assim favoreceu a silhueta. Mas do caráter alegre de antes não restou quase nada. Apenas a confiança em seu marido permaneceu inalterada. Por fim, Ellie e Jane decidiram expandir sua própria rede e abrir outra cafeteria. Que isso provoque novamente ansiedade e agitação, mas deve haver desenvolvimento. Assim pensaram os amigos. É claro. Ellie comunicou a ideia a Nathan, com quem sempre compartilhava todas as novidades. Querido, nós temos dinheiro para investir na expansão. Talvez tenhamos que fazer um empréstimo para acelerar o processo, mas Jane está otimista. Nathan respondeu a isso com suas próprias dúvidas. Parece-me que a cafeteria deveria ter produzido melhores resultados. Não quero aborrecê-lo, mas se estiver interessado em minha opinião, eu a darei a você. É claro, Nathan, estou ouvindo com atenção, Ellie encorajou o amante. E ele ouviu algo que não esperava.
De qualquer forma, para ser honesto, e sem ofensa, você deveria verificar as contas de seu JAP. Na minha opinião, parte do dinheiro foi roubado debaixo de seu nariz, aproveitando-se de uma confiança ilimitada. Abrir um novo ponto de venda é um jogo totalmente novo. Ele será conivente com a equipe que fará o trabalho de acabamento e ganhará ainda mais dinheiro às custas de sua ingenuidade. Ellie ficou indignado. O que você está fazendo, Nathan? Jane é como uma irmã para mim. Somos amigas desde o ensino médio e tenho certeza de que ela é uma irmã. O homem continuou a insistir. Estou lhe dizendo que ela tem um ciúme insano de você. É por isso que ela está sendo má. E receio que isso sejam apenas flores. Ela tentou me encantar uma vez para irritá-lo. Lamento muito que, naquela situação, não tenha me ocorrido ligar o gravador e gravá-la chamando você de gordo e sugerindo que eu começasse um caso com ela. Ellie não acreditou imediatamente em seu marido. Não é fácil desfazer uma amizade de mais de 17 anos. No entanto, Nathan continuou a convencer sua esposa de que, na forma de Jane, ele tinha uma cobra em seu coração. O segundo café foi aberto, mas as reformas estavam completamente sob o controle de Nathan. Jane frequentemente reclamava com Ellie que o orçamento parecia excessivo. Mas sua amiga lhe assegurava que Nathan sabia o que estava fazendo. A teimosa Jane apontou as linhas no quadro impresso tanto para a amiga quanto para o marido. Ela disse abertamente que alguns dos itens não eram muito realistas. Mas ela só recebeu um comentário desdenhoso de Nathan: é claro que você só pode ver os números. Você provavelmente os comparou com o custo dos serviços de alguns estrangeiros que não entendem inglês, e pegou os preços dos itens de anúncios antigos, então você se acha outra pessoa. Que especialista em saltos altos. Jane queria entrar em uma briga verbal com o marido de sua amiga, mas Ellie, tentando amenizar o conflito incipiente, interveio na disputa. Eu o convidaria, mas a mãe da minha esposa poderia aparecer no apartamento no pior momento possível. É claro que sim. Ela tem uma filha que chega depois de amanhã e está pensando em todos os tipos de guloseimas gordurosas. Ela também é um sapo, então criou o filho e a filha da mesma forma. Você não é totalmente justo. Seu comportamento tem sido muito parecido ultimamente. Uma vaca magra não é uma corça reverente. Sua pele está castigada pelo tempo, embora ela tente se exercitar, mas seu temperamento se tornou desagradável. Ela é como você, não é uma mulher, mas um banquete de corpo e alma. Eu mesmo quero desfrutar de sua companhia em um ambiente confortável. Mas, por enquanto, tenho que me esconder. Ellie se agarrou apenas à força de vontade moral. Havia um grande desejo de aparecer na frente dos amantes e expressar sua indignação, sem timidez nas expressões. No entanto, a frase seguinte de Angela fez cair literalmente no chão. O melhor a fazer seria incinerar Ellie. Assim, seria possível viver sem medo. Afinal de contas, nesse caso, ninguém poderá descobrir a verdadeira causa da morte. Você é uma coisinha perigosa. Você assiste a muitos filmes de detetive? Acho que você está certo. A cremação é a maneira perfeita de esconder pontas soltas. Provavelmente terei que falar com os pais dela sobre os preparativos para o enterro. Mas acho que posso convencê-los a fazer o que estou sugerindo. É desagradável o fato de eles também serem herdeiros do primeiro turno, mas também tem solução. Novamente, desde a perda de minha amada filha única, não há muito que possa acontecer. Acho que eles pensarão em tudo da melhor maneira possível. Uma cerveja animada chamou Angela. Ouviu-se o som de beijos, e instintivamente, ela se encolheu de nojo. Ellie pegou uma garrafa de água que havia aparecido no chão, que os pedreiros devem ter deixado para trás. Oh, Nathan! Acho que ouvi um barulho no quarto ao lado. Vamos lá, não é nada. Os pedreiros já se foram há muito tempo. Talvez o rato, devido ao descuido de exterminadores inescrupulosos, tenha sobrevivido. Ele começou a acalmar a senhora Nathan. Acho que você já descobriu, mas não fique nervosa e não se distraia.
Temos coisas melhores para fazer do que perseguir ratos, minha gatinha. Ellie chegou a tapar a boca com a mão para não gritar de ressentimento e nojo diante da entonação requintada da voz do marido. Angela continuou a insistir. Por favor, vá e veja o que há lá fora. Não consigo me assegurar de que há alguém por perto ou que estejam nos espionando. Sem esperar que ela convencesse o homem a verificar o quarto, Ellie se afastou silenciosamente para não revelar de forma alguma que estava aqui e que tinha ouvido uma conversa tão desagradável. Enxugando as lágrimas, Ellie pegou seu telefone e pesquisou na internet para verificar as palavras do marido. Acabou sendo exatamente como ele havia dito. Como eles ainda não haviam decidido ter um filho, se algo acontecesse, os primeiros herdeiros seriam os pais dela e o astuto e desonesto Nathan. A mulher ficou horrorizada. Então sua mãe e seu pai também estavam em perigo. Não havia dúvida em sua mente, os traidores precisavam ser golpeados. Ela não podia arriscar seus pais, preocupando-os também. Não podia voltar para casa e fingir para o marido que sentia falta dele, que estava feliz em vê-lo e que tudo entre eles estava igual. Ellie não era capaz. Ironicamente, a única pessoa a quem uma mulher traída por um marido supostamente amoroso e um empregado aparentemente confiável poderia pedir ajuda era Jane. Mas como sua amiga, antes ressentida, lidaria com seu pedido de pelo menos ouvir e dar conselhos sensatos? Quase sem fôlego, Ellie ouviu os longos bips. Então, finalmente, uma saudação enérgica veio dos alto-falantes. Olá! Jane, por favor, me perdoe por tudo. Você estava absolutamente certa. Estou em uma situação tão difícil que estou com medo. Muito assustado. Por favor, vamos nos encontrar. Não posso lhe contar tudo pelo telefone. Se Jane havia perdoado a amiga ou se vangloriado. Ellie não se importava. O que importava era que ela tinha ouvido as palavras que eram tão importantes para ela. Tudo bem, vamos lá. Com certeza você não esqueceu o endereço. Chegou bem a tempo de meus pais saírem de férias. Caso contrário, eles provavelmente não a deixariam entrar. Ao contrário de sua amiga, Jane não queria viver longe de seus pais. Ela pensou, com sua mente racional, que não havia sentido em entrar na servidão da hipoteca e que era melhor economizar a quantia necessária aos poucos, para não pagar a mais. Logo ela estava sentada na cozinha aconchegante, sob o tic-tac medido do velho relógio, que estava nesse mesmo lugar desde a infância de seus amigos. E, depois de contar a ele sobre seu problema, ela resumiu, e isso é um absurdo. Você pode dizer, com razão, que me avisou para não confiar completamente em Nathan. Eu estava errada, e estou surpresa por não ter percebido o tipo de pessoa que ele realmente é. Acho que todos na equipe sabem sobre o caso dele com Angela, menos eu. Jane balançou a cabeça enquanto ouvia a amiga sem interrompê-la. Nem mesmo eu esperava isso de seu marido, apesar de ter visto que ele é um verdadeiro idiota, sem princípios ou moral. Não achei que ele estaria disposto a fazer uma coisa dessas para obter lucro. Mas não consigo imaginar como ele vai fazer isso agora. Provavelmente, o tempo será muito curto, porque eles já decidiram tudo, a julgar pelo que você disse. Desculpe-me, mas não direi as coisas mais agradáveis, mas se eles concordarem com a cremação, então, muito provavelmente, será escolhido o envenenamento como forma de eliminação. Provavelmente, a melhor solução seria sair de seu próprio apartamento por um tempo e não aceitar, de forma alguma, qualquer alimento ou bebida das mãos deles. No entanto, há um porém, e seus inimigos podem não colocar o veneno diretamente, mas simplesmente colocá-lo ao seu alcance. Ir à polícia é provavelmente inútil e pode até ser mais perigoso do que lidar com isso você mesmo. Pelo que entendi, você não gravou a conversa entre seu marido e a amante dele e, além disso, ele ainda pode ter amigos na polícia. É a sua palavra contra a dele. Não é uma boa aposta. Ele é advogado, e as coisas podem não dar certo a seu favor. Também me preocupo com o fato de seus pais estarem em perigo. Mesmo que você saia, como em uma longa viagem de negócios ou férias, eles podem reorganizar os planos e lidar com o tio Sasha e a tia Masha, que, se isso acontecer com você,
serão os primeiros herdeiros na fila. Tenho pena deles, e você também, para ser sincero, entrou nessa com seu Natan. Agora teremos que fazer todo o possível para sairmos ilesos. Portanto, você não pode fugir diretamente agora. Nem é seguro causar um escândalo. Quem sabe como um doce casal apaixonado agirá então? Teremos de vencer de forma furtiva. Mas precisamos pensar com muito cuidado. Os amigos começaram a pensar em outras opções, mas a conversa foi interrompida pelo som de um smartphone. Era Natan ligando. A mulher decidiu não falar com ele por um longo tempo, para que ele não adivinhasse que ela sabia de algo, e rapidamente colocou um fim na conversa. Estou muito cansada hoje, vejo você amanhã. Certificando-se de que a ligação havia terminado, Ellie colocou o smartphone sobre a mesa e mexeu nele, tentando conter as lágrimas que estavam brotando. Como você consegue mentir tão perfeitamente? Se eu não soubesse que você está sonhando em se livrar de mim, acreditaria em suas palavras de que a separação é insuportável para você. Ele mente com tanto cinismo, engana, diz palavras carinhosas sem escrúpulos, sem a menor entonação que revele seus verdadeiros sentimentos e seu desejo de me destruir. Que tipo de homem ele é? Jane consolou a amiga que quase havia se tornado uma ex para sempre. Você não deu ouvidos aos conselhos de ninguém, mas não há tempo para lamentar o passado. É preciso fazer algo no presente para evitar uma situação ainda pior. Ele ficou horrorizado com a análise calma da situação feita por Jane. Tudo o que ela podia fazer era perguntar: o que devo fazer? Jane continuou a argumentar, dizendo tudo com parcimônia para não deixar a amiga nervosa. Em primeiro lugar, você não deve entrar em pânico. Isso não vai ajudá-la e pode até prejudicá-la. Receio que, com a ajuda ativa de Angela, Natan tenha guardado e retirado uma quantia considerável em contas secretas, possivelmente abertas com os dados de outra pessoa. É claro que, se eles esperam eliminá-lo completamente, talvez não tenham feito movimentos desnecessários. De que adianta fazer barulho e correr o risco de ser pego em uma partida desfavorável, se depois de uma breve espera você pode obter um prêmio muito maior? É uma piada muito engraçada, meu amor. Mas hoje, ouso lembrá-lo, não é 1º de abril. Bem, eu tenho muito o que fazer. Hoje à noite, em casa, você me explicará o que se passa em sua cabeça. Beijos, minha querida. Janene sorriu um pouco gentil demais. Ele tem certeza de que você ainda está loucamente apaixonada por ele. Mas, pelo que sei, neste exato momento, ele deve estar ligando para a amante para saber o que está acontecendo. O casal desagradável não vai demorar a chegar. Pode anotar minha palavra, eles provavelmente virão um de cada vez. Janene estava errada. Os amigos mal tinham tido tempo de saborear uma xícara de café com um novo cardápio quando Natan apareceu no escritório. O belo rosto do homem se contorceu em uma careta por uma fração de segundo ao ver sua esposa na companhia de Jane. No entanto, ele imediatamente recuperou o controle de suas emoções, acenando, voltou-se para sua esposa e depois para seu amigo. Eu insisto que você me explique o que aconteceu na viagem de negócios. Só que, evidentemente, essa conversa não é para os ouvidos de outras pessoas. Jane, você poderia ter a decência de me deixar a sós com minha esposa? Ela e eu temos muito que conversar. Ellie perguntou. Natan, não podemos conversar a sós. Se você quiser, vamos falar sobre o que você quiser falar. Estou ouvindo-o com muita atenção. O homem ficou perplexo, mas decidiu ignorar a mulher que estava sempre lhe dando nos nervos, e levantando as mãos para o alto como se estivesse se rendendo à brincadeira, esclareceu. Que piada infeliz de divórcio é essa? Ellie falou calmamente, embora tivesse de cerrar os punhos a ponto de enrubescer. Não, Natan, não estou brincando de forma alguma. Estamos nos divorciando, e agora é definitivo. Não quero dizer os motivos em voz alta. Além disso, você os conhece muito bem. Diga-me, a que horas você pode vir e pegar suas coisas? Natan não ia desistir sem lutar e Ellie, ouvindo a conversa com o amante, entendeu por que não era suficiente para ele obter o que teria obtido em um divórcio justo.
Ela queria um pedaço maior e mais saboroso da torta da família. Essa comparação, involuntariamente trazida à mente, ajudou a mulher a ouvir seu marido infiel com um mínimo de humor. Ellie, não estou entendendo nada. Só posso presumir que Jane está envolvida em toda essa situação. Minha querida, se estiver interessado em minha opinião, essa interferência em assuntos puramente familiares está fora de lugar. De repente, a esposa ficou até divertida. Ora, minha querida. E eu achando que você podia me chamar de vaca magra na minha cara. A consternação vista no olhar do marido deu confiança à esposa e ela continuou. Você está gravemente enganado se acha que Jane ou qualquer outra pessoa além de você é a culpada pelo nosso divórcio. Não posso mais viver com você porque você é um homem infiel, traiçoeiro e bilingue. Você perdeu completamente minha confiança, portanto, avise-me quando puder vir buscar suas coisas. E vamos encerrar essa conversa inútil com você. Ele percebeu que, de alguma forma, sua esposa havia percebido que ele estava chamando-a por trás dos olhos, mas ainda assim tentou disfarçar, falando com sua voz grave e bem tonificada. Minha querida. Em toda a família há desentendimentos, crises e ressentimentos. Mas, para amar, é preciso saber negociar, chegar a um acordo. Não vivemos bem? O que você está perdendo? Eu lhe dou o tempo suficiente, eu o ajudo com os negócios, isso não é suficiente? Se você quiser, vamos fazer uma pequena pausa. Faça uma viagem, vá para o mar calmo, descanse, e quando você voltar, descansado, satisfeito, em paz, então continuaremos a conversa. Eu a amo e não vou me divorciar de você. Enquanto a mulher, ofegante com a insolência do marido, pensando que agora seria tocada por sua confissão, procurava palavras para responder, Angela entrou no escritório, como sua amiga havia previsto. Ela olhou com surpresa para a companhia reunida. A visão de seu amante com a esposa era familiar para ela. No entanto, seu antecessor como contador também estava com eles. Angela percebeu que algo extraordinário estava acontecendo. Ela acenou e se dirigiu à sua mesa, mas Ellie se virou para ela, como se ela tivesse tropeçado em palavras que de repente se tornaram uma barreira. Espero que você não acabe com a comédia e deixe seu emprego por vontade própria. Acontece que tomei conhecimento de sua desonestidade. E não vou tolerar uma pessoa assim na equipe ou na minha vida. Angela olhou para seu amante, esperando que ele viesse em seu socorro, mas Nathan permaneceu em silêncio e então decidiu se defender. Em geral, eu conheço meus direitos. Não sei do que você está falando, mas eu cumpro minhas obrigações de boa fé. E está claro que razões como minha suposta desonestidade não são suficientes para me demitir. Se for preciso, irei à inspeção do trabalho, enviarei todas as agências de inspeção que puder, e eles farão tanto barulho que fecharão todas as suas cafeterias. Você dará a volta ao mundo com a mão estendida, entendeu? Ellie olhou horrorizada para a funcionária, que ela considerava, se não uma amiga, pelo menos uma pessoa decente. Como ela ousava ameaçá-la, sabendo em que tipo de negócio ela estava envolvida, aproveitando-se de sua confiança e do fato de a senhora estar longe das contas. Que autocontrole, que coragem! Percebendo a confusão de sua amiga, Jane entrou na conversa desagradável. Não vou dar moral. Parece inútil. Na verdade, há motivos mais do que suficientes para rescindir o contrato de trabalho. Portanto, Angela, é melhor não ameaçar, mas escolher uma opção menos dolorosa de deixar seu emprego. Se pensar bem, você perceberá que a oferta de Ellie é um ato de misericórdia. A maioria dos homens de negócios em seu lugar organizaria uma vida de diversão e litígio para um contador como você. E, pelo que parece, Nathan dificilmente correria em seu auxílio. Portanto, pense no que fazer. A amante saiu correndo do escritório. O comportamento de sua amante indicava claramente que ela não iria apoiá-la. Nathan olhou para Jane com ódio e então se voltou para Ellie. Ok, eu entendo, você precisa se acalmar um pouco. Vou voltar para casa hoje à noite, por volta das 8 horas, e lá, em um ambiente tranquilo e, espero, sem testemunhas, poderemos conversar. A propósito, Jane,
Cuide de sua vida pessoal e não se meta na nossa. O homem saiu do escritório batendo a porta. Logo Jane, pedindo à amiga que esperasse, voltou para o local de trabalho e perguntou: posso levá-la para casa hoje à noite? Não acho que você deva sair sozinha com aquele demônio. Não dá para saber o que ele pode aprontar. Ellie balançou a cabeça. Jane olhou para a tela do smartphone e se despediu apressadamente. Eu também perdi nosso encontro. Vou tentar ir até lá sem me atrasar. Receio que Nathan não queira pegar suas coisas com calma. Então, se você não se importar, vou dar uma carona ao Michael, lembra dele? Ela certamente se lembrava perfeitamente do colega de classe que sempre tentava seduzi-la, mas sempre fracassava. Sinceramente, eu não sabia que ele estava na cidade. Achei que ele estava indo embora. De qualquer forma, venha, teremos uma pequena reunião e meus pais ficarão felizes. Além disso, isso deixará todos em um clima diferente. Michael sempre sabe como manter a discrição e ser o centro indispensável de qualquer empresa. Ainda me pergunto por que ele o mantém à distância, para ser sincero. Janine respondeu à pergunta e, satisfeita por seus pensamentos a terem distraído um pouco de seus problemas, saiu apressada. Ela estava quase atrasada para o trabalho. Nathan havia preparado um verdadeiro traje de cavalheiro conciliador para o encontro noturno com Ellie, trazendo consigo um enorme buquê de suas flores favoritas, uma garrafa de champanhe, uma marca decente de baguete e caviar. O homem esperava que a mulher não resistisse ao seu charme e à sua eloquência, bem como às iguarias, e mal pôde reprimir um suspiro de decepção quando a chave não se encaixou na fechadura. Esse obstáculo inesperado fez com que seu humor se deteriorasse drasticamente, mas não havia nada a ser feito. Ele planejava se reconciliar com a esposa e pedir-lhe perdão para poder eliminá-la mais tarde. Ele teve que ficar em frente à porta, se acalmando e controlando sua raiva. Quando a respiração de Nathan, cheia de raiva, voltou ao normal, ele apertou o botão da campainha. O fato de ele não estar sozinho no apartamento foi outra surpresa desagradável. Os pais de sua esposa estavam às costas da filha com olhares eloquentes, mas ele, como se não tivesse notado as malas e caixas dispostas no corredor, acenou, cruzou a soleira da porta e falou: Ellie, meu amor, devemos pelo menos tentar resolver as coisas pacificamente. Você tem todo um grupo de apoio aqui. Eu estava tentando ser gentil. Talvez não faça sentido nos separarmos. Eu te amo, você me ama. Por que precisamos de um divórcio? Bem, as coisas acontecem na vida. Estamos todos longe de ser perfeitos. Temos que ser capazes de corrigir os erros que cometemos e trabalhar em nossos relacionamentos familiares. Você quer que eu confesse meu amor na frente dos meus pais? Ainda sou louco por você. E você é todo negócios. Então, eu cometi um erro. Foi um erro. Que homem não tem um caso fácil? Juro por tudo, juro que nunca mais olharei para outro homem. Que tal? Ellie ficou surpresa, pela enésima vez, com o comportamento do marido até então. Com que calma ele falava, indignado, com flores, com uma bolsa, tão seguro do charme dela e do sucesso de sua visita, chamando-a de sua favorita. Senhor, como eu poderia passar por essa reunião sem chorar na frente desse canalha? Ellie sorriu infeliz e respondeu: é isso que eu penso, Nathan. Como pude me casar com um monstro tão mentiroso? Há apenas 24 horas, você e seu amante estavam planejando me matar, e agora você está tentando causar uma boa impressão, fazer as pazes. Você até jurou, por mais sincero que pareça, ser fiel a mim. Ainda bem que eu não disse até que a morte nos separe. No contexto do que ouvi ontem à noite, isso não seria nem engraçado. Pegue suas coisas e saia da minha vida. Só para que saiba, se continuar fazendo coisas ruins, terá que lidar comigo. Estou arriscando uma resolução pacífica. A irritação que Nathan estava tentando esconder tão arduamente veio à tona. Eu entendo que essas malas, tão gentilmente arrumadas para não desperdiçar meu tempo, contêm apenas roupas. Na verdade,
como marido oficial, eu também tenho direito a alguns dos equipamentos. Você realmente esperava que eu levasse apenas as roupas? Mas isso não é nem um pouco sério. Você não pode igualar nobreza com estupidez. Levarei tudo a que tenho direito legalmente. Portanto, se não quiser desperdiçar seus nervos, vamos resolver isso de forma amigável. É assim que funciona. Receberei tudo a que tenho direito e nos divorciaremos com calma. Meu pai interveio na conversa. Querida, é você quem tem o diploma de direito. Lembre-me qual é a punição por planejar um crime, cometer um crime por um grupo de pessoas em uma conspiração. Você ainda quer o equipamento? Para que você precisaria dele na cadeia, pode me dizer? Enquanto seu genro pensava em como responder, essa era uma acusação mais do que séria. Michael, a quem ele não notou a princípio, quase abaixo do cotovelo, mas sem usar força bruta, arrastou o homem para fora do apartamento de sua quase ex-esposa. As malas também foram encontradas na escada. Separadamente, Ellie pegou um jogo em caixa, dado no casamento por sua sogra, depois correu de volta para o quarto e pegou uma bolsa resistente contendo um console de videogame, que ela havia dado a seu marido outrora adorado. Aqui. Há discos na sacola também, divirta-se. Mas nem tente se reconectar comigo. Acabou. Sei que é tolice contar com sua decência, mas, por favor, não me incomode mais. Pare, pelo bem de tudo que foi bom, brilhante e alegre entre nós. Não faça mais ligações. Nathan não respondeu e, pegando os objetos que lhe eram caros das mãos de Ellie, ele se virou e foi para o elevador. Sim, em seu caminho para encontrar sua esposa, ele esperava um resultado muito diferente. Durante o dia, quando Ellie lhe disse epítetos pouco lisonjeiros, ele esperava que alguém da equipe dissesse à mulher as palavras ofensivas em seu discurso. Agora estava claro, a mulher havia tomado conhecimento do plano insidioso para eliminá-la. Angela tinha razão em se preocupar com o barulho estranho. Ela deveria ter ido ver o que estava acontecendo ontem. Talvez a situação tivesse se revertido a seu favor. Agora, tudo o que lhe restava fazer era arrumar as malas e ir ver a patroa. As demais pessoas no apartamento estavam de bom humor. Mary, Nathan e Alex, falando um a um, sugeriram: fique conosco por um tempo, Ellie, até que tudo se acalme. E agora vamos todos para nossa casa. Temos nossa especialidade de almôndegas, acabamos de fazer um freezer cheio delas ontem. Michael sorriu amplamente, lembrando-se imediatamente da hospitalidade da casa de seu antigo colega de classe, mas não respondeu, deixando Ellie e Jane decidirem. Ellie e Jane concordaram com a cabeça. De fato, a mulher, traída pelo marido, agora via seu apartamento como profanado. Ela decidiu reformá-lo, pelo menos esteticamente, e reorganizar os móveis. Ela queria atualizar os móveis o máximo possível, para que nada a fizesse lembrar de seu casamento não muito distante. Depois de expressar seus pensamentos, a mulher recebeu o apoio entusiasmado da família e dos amigos. Michael prometeu que, em um futuro próximo, chamaria um conhecido de confiança para fazer reparos e poderia realizar a atualização sem nervosismo.